Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu me chamo Cláudio Moraes, sou gestor de projeto da Fusio. Eu iniciei na Fusio há mais ou menos 5 anos e alguns meses, e o meu primeiro setor foi o setor de atendimento. Estão perguntando aí se está sendo gravado, eu acredito que sim, né, Renan? Tá sim, tá sendo gravado. Depois a gente vai Pronto. disponibilizar, a gente manda por e-mail para todo mundo que participou. Ok. Então, eu comecei na Fusio no setor de atendimento, e lá no atendimento a gente sempre tinha a oportunidade, né, de conhecer os clientes, né, conhecer os clientes que estavam sendo atendidos, a forma que eles utilizavam a ferramenta. A gente tentava dar o máximo na questão aí dos treinamentos, que a gente também tinha um subsetor, né, de orientação, de operação assistida, certo? Depois eu fui designado para esse setor e, passando alguns anos, vim para o setor de implantação. Então, eu tenho aí não todo aquele conhecimento igual ao restante da equipe, mas o pouco que eu tenho eu vou tentar passar para vocês nesses 3 tópicos, né, que foram designados para a gente demonstrar, que é a montagem, a roteirização automática, união e desunião de carregamentos, né, de romaneio, e o cancelamento da carga. Eu vou parar de compartilhar aqui, vou compartilhar um documento que eu fiz, certo? E aí vamos tentar dar o passo a passo através do documento, e depois eu venho para a aplicação e demonstro para vocês, ok? Eu não sou muito de detalhar, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, vou compartilhar novamente. Deixa eu ver, estou com uma dificuldadezinha aqui para compartilhar o documento, deixa eu só salvar ele e vou abri-lo novamente. Só mais um minuto, pessoal. Pronto, vamos ver agora se eu vou conseguir visualizar o compartilhamento. Vocês estão visualizando aí o documento? Não, tá a tua Não, tela, acredito aqui. tá a tela do Fusion, né? Do Então Fusion deixa eu, não, tá na tela do Capacita aqui. então deixa eu parar o compartilhamento. Eu acho que agora vai compartilhar. Pronto, agora. Pronto. Tá vendo aí o documento? Agora. Pronto. Então, será abordado aqui 3 temas, né? Agrupamento de carga. Esse agrupamento aqui eu esqueci de colocar, mas é o agrupamento automático, certo? Temos união e desunião de romaneio e cancelamento de cargas, certo? Aí aqui eu informei que a montagem através de agrupamento automático é um recurso da aplicação Fusio que visa agilizar o processo de montagem da carga de forma automática, de acordo com os tipos de veículo. Então, assim, eu tenho como um pré-requisito, certo, a configuração dos tipos de veículos. Se a empresa ela não definir
os tipos de veículos corretamente, cada veículo, né, com o seu peso cadastrado, correto? Peso máximo de entrega para aquele veículo. Só vou dar um exemplo, mas eu vou mostrar lá para vocês. 3/4 até 3.500 quilos, aí vem toco até 7.500, 8.000, aí tem truque até 10 ou 12.000, aí tem bitruque até 14.000, aí vem carreta até 18.000. Se você não tiver definido, eu estou colocando essa pesagem, mas é basicamente esse peso. Se você não tiver, se a empresa não definir os tipos de veículos que eles estão utilizando para as entregas e adequar, né, cada tipo na sua placa, esse recurso de montagem por agrupamento automático não vai funcionar, não vai funcionar corretamente. Porque o que a gente muitas vezes vê lá nos clientes é que os clientes possuem 20, 30 veículos, certo? E para um 3/4 ele coloca 1.800 quilos, para outro 3/4, 3.500. Aí para um 3/4 ele coloca 3.000 quilos, mais a cubagem com 12 ou 13 metros cúbicos. Um outro veículo com a mesma pesagem, com 100 metros cúbicos. Assim, ele não define corretamente também a cubagem, que isso aí ele é um pré-requisito que dentro do cadastro do veículo, que também impacta para a sua definição. Então, os cadastros, eles deverão estar, na realidade, eles deverão estar preenchidos corretamente para que o recurso do agrupamento automático, ele seja definido e montado corretamente. Então, eu coloquei aqui no documento que é preciso ter cargas montadas associadas a uma praça em a rota, isso faz parte de pré-requisito, ter tipos de veículo definido no cadastro da 1.14, certo? Que é o cadastro de tipo de veículo, associado ao cadastro do veículo na sua capacidade correta na rotina do cadastro da 1.6, ok? Então, eu tendo esses pré-requisitos, eu consigo efetuar o agrupamento automático. Apesar que dentro do agrupamento vai haver outras definições que eu vou mostrar para vocês. Então, até o momento, pessoal, vocês estão conseguindo assimilar esse primeiro ponto que a gente vai exemplificar para vocês? Queria só o ok, se eu posso continuar. Renan, você está me acompanhando? Tô sim, pode Tá, continuar. né? Pronto, ok. Tá dando para acompanhar o chat aí também? Tá, eu coloquei aqui o chat, mas ninguém respondeu. Aqui, ok. Alguém respondeu Ah, agora, tá ok, o beleza. Cleiton. Beleza, Cleiton, valeu. Mas Então qualquer vamos coisa é lá. só chamar. Vamos lá. Pronto. Então, nessa primeira parte, certo, do agrupamento automático de carga, eu tenho essas definições. Agora eu vou interromper aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, ok, eu consegui sem, porque ele é um pouquinho diferente, eu ainda estou pegando o jeito dessa ferramenta. Então, eu entrei aqui na base de demonstração, certo? Eu vou entrar aqui em algumas abas, vou criar aqui algumas abas para que vocês possam acompanhar. Eu vou entrar aqui na aba 1.14, tipo de veículo, e vou também entrar na aba 1.6, que é o cadastro de veículo. Na aba 1.14, certo? Temos aqui, ó, 3/4, bitruque, carreta, Iveco terceiro, toco terceiro, truque e Vux, certo? Então, temos essas definições. Eu não vou deixar de passar essa outra função que tem dentro desse cadastro, que muitas vezes a equipe ou o pessoal não tem aquele entendimento com relação a esse tipo de divisão. E aí coloca aqui o tipo de divisão 1, certo? É um outro recurso que tem o fuso. Eu acredito que
o próximo ou um outro momento eu posso explanar, algum outro gestor possa apresentar para vocês o recurso da divisão de carregamentos, certo? Que é um recurso dentro lá da ferramenta de montagem de carga que facilita, certo? Facilita a montagem. Para isso, o tipo do carregamento deverá estar preenchido corretamente. Então, aqui eu tenho 3/4 que está com uma divisão só. O correto é a gente informar o máximo dele de divisão. Para o 3/4 eu coloquei 9, certo? Coloquei 9 divisão. Deixa eu só dar uma atualizada, porque ele precisa atualizar. Então, vamos aqui. Leve 3/4 e aqui eu vou colocar 9. Ok. Vamos pegar aqui um outro truque, colocar também 9. Eu sempre no setup de treinamento, eu sempre coloco o padrão, o meu padrão que eu coloco nunca é 1, é sempre 9. O máximo, né, daquele tipo de veículo. Por exemplo, tem carreta que ele consegue dividir internamente até 14 divisão, mas aí eu não vou entrar nesse detalhe não. Eu vou só mostrar para vocês aqui o 3/4, o truque e o toco com 9 divisão, ok? Aqui na rotina 1.14, cadastro de tipos. Depois eu vou vir aqui no cadastro de veículos, certo? E primeiro verificar as definições de tipo por tipo. Então eu vou trazer aqui todos os tocos. Então observe o seguinte: todos os tocos com o seu peso e os volume máximo definido. Então aqui, ó, eu tenho um toco, certo? Com 10.000 quilos, 5.000 metros cúbicos. Isso aqui está errado. Tem que ser definido corretamente a volumetria do veículo. Se por acaso a empresa, na sua montagem de carga, ela não utiliza a volumetria, é interessante colocar o máximo. Não pode deixar zerado. Também não pode colocar qualquer volume. Colocar 100 metros cúbicos e pronto, para todos os veículos. Caso ele utilize, aí sim, coloca-se o volume, né, a cubagem, melhor dizer, a sua cubagem correta. Já nesse outro tipo aqui, que ele chama de toco terceiro, ele tem, ó, 7.100 quilos para esse toco. Que aí vai de 7.000 a 8.000. Aí vai depender do modelo do veículo. Todos eles estão com 7.100, está correto. O volume 30.000, também está correto. Esse aqui é importante. Vamos colocar aqui um outro veículo, um outro tipo de veículo, 3/4. O 3/4 com 4.500, 17 metros cúbicos. Todos eles, deixa eu checar aqui se todos eles estão com a sua cubagem. Ó, temos aqui um 3/4 com 6 e outro 3/4 com 0. Então, lá na montagem automática, quando o sistema, aqui tem outro aqui, ó, com 6. Então, o sistema vai me dizer que vai ter X 3/4 com 4.517 metros cúbicos e 2 3/4 com 6.000 quilos e 17 metros cúbicos. E 1 3/4 com 0 peso e 0 volume. Então, vai aparecer lá 3 registros somente dos 3/4. Então, isso aí é um fator que dificulta para o montador. Porque se você não tem a definição do peso do veículo correto, então eu não vou poder definir quantos veículos eu vou utilizar para aquela montagem automática.
Vocês entenderam? Então, primeira ação é resolver a questão dos cadastros, verificar o peso adequado para o tipo do veículo e o volume. Se a empresa não trabalha na sua montagem com a volumetria, coloca todos os volumes com o peso máximo. Só lembrando, que eu acredito que vocês saibam, mas a definição de peso e volume, ela não é feita pelo Fusio, exceto aqueles cadastros, exceto aquelas empresas que utilizam a formação de carga, utilizando a importação de arquivos texto ou arquivo XML. Mas, diferente disso, quando houver uma integração de RP, certo? E a integração contemplar cadastro de veículos e cadastro de veículos motoristas e pedidos, aí sim o cadastro do peso e o volume é feito diretamente no RP. Então não adianta você trocar o peso, mudar o peso aqui, certo? No Fusio, se a integração a cada segundo ou a cada minuto vai alterar para o seu tamanho lá que foi definido lá no RP. Então essa alteração ela é feita lá no RP, deixando isso bem claro, a questão aí do peso e o seu volume dentro do Fusio, ok? Já os outros cadastros não, ele é alterado diretamente dentro do Fusio. Então vocês observem que eu tenho aqui, ó, veículos bloqueados e veículos livres. Isso também influencia na formação. Quando eu restringo os veículos bloqueados lá através de um determinado parâmetro, eu estou dizendo que eu só vou visualizar os veículos que estiver livre. Os bloqueados eu não visualizo. Então, vai diminuir a minha quantidade de veículo, certo? Para visualização daquele agrupamento que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, já como pré-requisito, né? Já mostrei para vocês a questão do cadastro de tipo de veículo e também o cadastro de veículo, as definições de peso, volume e o tipo de veículo definido corretamente. Agora, eu vou para a rotina 3.2, certo? Que é a formação de carga. Tem aqui já uma pergunta, eu vi agora. Não entendi a função desse divisão, de campo de divisão. Poderia explicar melhor do que se trata? Opa, antes de entrar, eu vou mostrar para vocês e vou explicar melhor essa divisão. Essa divisão são por quantidade de pallets, aqueles da tela de quebra, correto? Correto. Assim, eu acho melhor explicar para vocês. Eu creio que a dúvida do Rubens e o do Danilo pode ser a mesma de outros, certo? Que não entenderam corretamente a divisão. Mas aí eu vou mostrar para vocês na prática como é que é feita essa divisão quando eu tiver uma carga aqui para ser já roteirizada, tá certo? Pronto, ótimo. O Márcio também está com a mesma dúvida. Eu vou mostrar essa divisão na prática para vocês e aí eu creio que vocês vão entender. Então vamos lá. Eu abri aqui a 3.2, certo? Vou fazer a filtragem, a principal filtragem, né, que é a filtragem de filiais de expedição. A filial de expedição, e aí eu vou atualizar os pedidos, e ele vai me trazer aqui os pedidos que estão disponíveis para montagem. Ok, aqui temos 18 pedidos, 18 entregas, 19 pedidos, temos o valor de 70 mil, temos o peso 37 toneladas e 700, a volumetria está zerado, certo? E a quantidade de itens aqui também está zerada. Então vamos lá. O que é que me chama a atenção nesse primeiro momento? Você, como um montador de cargas, ele vai avaliar os locais que está sendo distribuídos as entregas, o peso e o valor.
Ele primeiro faz essa avaliação aqui na tela, certo? Aqui eu temos, ó, um agrupamento de entrega numa determinada região, outro agrupamento numa outra região e a outra aqui. Então, tem 37 mil quilos. Aí, o que que geralmente os montadores fazem? Quantos veículos disponíveis eu tenho para aquela montagem? Geralmente, isso aí é o que a gente acompanha, viu, pessoal? É o que a gente acompanha no dia a dia lá no cliente quando a gente está implantando. Geralmente, a equipe que vai montar recebe da logística, recebe do setor de transporte, os veículos que estão lá no pátio, disponível para carregamento do próximo dia. Aí ele recebe uma lista, ou recebe via WhatsApp, ou ele recebe via e-mail. Ó, temos 3/4, temos 5 toco, ou senão ele diz assim, temos aí placa tal, 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 tal. Aí o montador ele já sabe que a placa ABCD 1, 2, 3, 4 é um toco. O montador já sabe dessa informação. Então, ele tem a quantidade de placas disponível. Mas, para a função que a gente vai exemplificar, o montador ele tem que se fixar não na placa, e sim no tipo de veículo, porque o Fuso separa tipos de veículos disponíveis para aquela montagem, certo? Então, a finalidade é agilizar o processo, é deixar que o Fuso faça automaticamente o agrupamento e a montagem. Aliás, a montagem não, agrupe, roteirize automaticamente e já deixe disponível para montagem. Então, vamos lá. A primeira visão que ele vai ter é os locais de entrega. Então, ele sabe, ó, aqui, nessa região aqui em cima, eu só posso disponibilizar um toco. Esses dois aqui vai ser um 3/4. Ele também sabe que ele pode utilizar pela quantidade de entregas apenas um 3/4 ou 2/3/4. Ou deixar que o fuso separe automaticamente. Ok? Então vamos lá. A primeira ação que o montador ele vai fazer é utilizar a rotina de agrupamento automático. Então eu tenho duas formas de agrupar. A primeira é utilizando o recurso de agrupar automaticamente, de acordo com as entregas que estão ali, né, disponível, ou fazer uma separação desse agrupamento e depois reagrupar. Eu vou fazer das duas formas para que vocês entendam. Primeiro eu vou agrupar automaticamente. Pronto, cliquei em agrupar. Aí as primeiras parametrizações do agrupamento. Nessa tela aí, geralmente se tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa dúvida, que eu já tirei bastante dúvida da equipe, que geralmente tem essa dúvida nessa tela, aí a gente tenta explicar da melhor forma possível. Eu vou tentar explicar para vocês de como configurar, certo? E aí, realmente, sinceramente, se houver realmente dúvida nesta tela, me digam, porque aí eu explico novamente. Então, vamos lá. Eu primeiro vou passar um pouquinho para cá, vou visualizar essas telas, porque isso aqui é importante, certo? Para que vocês possam entender. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar desses limitadores. Aqui é uma parametrização e aqui embaixo é outra, certo? A primeira parametrização. Eu tenho os limitadores máximos. Se eu quiser montar, por exemplo, aqui tem 19 entregas, mas vamos supor que tenha 150, 100, 150 entregas. E aí o montador diz assim, ó, eu quero que o Fuso separe 10 entregas por cidade. Aí eu coloco aqui, ó, limitadores máximo. Ele vai montar quantos carregamentos? Se é 10 entregas por cidade, eu tenho 100 entregas, ele vai montar 10 cargas. Isso aí é óbvio, certo? 10 entregas por cidade.
Se eu quiser que os limitadores sejam máximos, ou seja, o Fusio vai montar para mim, é só deixar o parâmetro como está. Quantidade de entregas. Se eu quiser limitar por carregamento, eu tenho 100. Aí eu digo assim, Fusio, monte 30 entregas por carregamento. O que é que o Fusio vai fazer? Vai separar, se eu tenho 100, vai separar 3 entregas. Veja só, vai separar 3 entregas de 30 e uma entrega de 10. Ou ele pode, de acordo com a divisão, né, da geolocalização, ele pode fazer uma entrega de 30, uma de 25 e duas de 12, duas de 15, assim. Ele vai separar de acordo com a proximidade da geocodificação de cada cliente. Mas as entregas que tiver mais próxima, ou seja, com mais a proximidade, ele vai tentar fazer naquela ordem que você configurou, que é as 30 entregas. Porque se você tem duas entregas nesse extremo aqui, duas entregas, e as demais entregas no extremo norte, ele vai tentar dividir essas do extremo norte e deixar essas duas aqui para o final. Vocês entenderam? Então, essa é a forma de divisão quando se trata de dividir cargas por entrega. Passando aqui ao próximo parâmetro, que é os valores. Eu posso definir essa montagem automática, definido um determinado valor. Ó. Eu tenho 70 mil. Então, eu quero quebrar essas entregas em 2 carregamentos, 35 mil e 35 mil. Então, eu informo 35 mil aqui, ou 30 mil, e ele vai gerar para mim 2 carregamentos. Tempo de rota por hora, horas úteis. Então, se os carregamentos, o motorista ele for entregar e durar mais de 8 horas, eu posso quebrar essas horas, certo? Para que haja carregamentos apenas em 8 horas úteis, ou horas corridas, horas da a jornada do motorista, ou seja, a hora da roteirização. Então, eu tento fazer da forma que o motorista ele ganhe esse tempo para as entregas. Então, aqui são os limitadores máximos ou limitadores que eu queira que o sistema faça essa divisão de acordo com a minha necessidade. Porém, essa divisão ela só é feita quando eu tenho quantidades de entrega suficiente. Eu não vou efetuar a divisão aqui com apenas 19 entregas. Eu posso até limitar, por exemplo, por valor. Eu não quero que o sistema gere um carregamento automático com cargas de 70 mil. Eu quero dividir o carregamento de 20 mil. Então, eu coloco limitadores aqui. Então, uma questão importante é que se eu tiver apenas uma carga de 20 mil restante quebrada, ele vai gerar uma carga de 20 mil e vai gerar outras cargas que dê aí o valor de 20 mil. Vocês entenderam? Então, essa é os limitadores máximos que o sistema ele tem para que se possa atribuir e possa também facilitar a montagem. Isso aqui são os limitadores máximo que eu posso diminuir para compor aí o carregamento automático. Essa quilometragem de dispersão é o raio de atuação ou o raio onde se encontram essas entregas. Por exemplo, aqui eu tenho uma quantidade de entrega no mesmo raio, certo? Tendo essa visão aqui, está basicamente no mesmo raio, diferente dessas outras. Então, esse raio aqui, ele contempla 200 quilômetros quadrados.
O montador ele vai ter essa visão. Ó, aqui eu tenho quantas cidades que contempla esse agrupamento aqui de entregas. Eu tenho algumas cidades, mais de 5 cidades. Vamos colocar aí 100 quilômetros, um raio de 100 quilômetros. Então, eu venho aqui, diminuo o raio de atuação do meu maior agrupamento. Então, o que é que o Fusio vai fazer? Vai criar carregamentos de acordo com a dispensão, a distância de cada carregamento, o raio de aonde se encontram essas entregas. Então, aqui ele vai formar um carregamento, aqui ele vai formar um outro carregamento. Se eu diminuir essa dispensão, ele vai sair quebrando. Por exemplo, aqui ele vai colocar um carregamento. Nesse agrupamento aqui ele vai dividir em dois. Aqui vai dividir em um e aqui ele vai dividir em mais um. Este é a parametrização, certo? Com relação à distância aonde se encontram as entregas. Então, quanto mais a quantidade das entregas ela esteja agrupada, uma próxima às outras, eu tenho a possibilidade de visualizar essa dispensão. Já nesse segundo, isso aí a gente vai ver na prática. Já nesse segundo aqui, vamos colocar aqui 50 quilômetros para ele, 60 quilômetros para ele dividir em mais de um carregamento. Já nessa segunda parte aqui do parâmetro, eu tenho aqui a divisão de centro de custo, divisão de centros, está marcado, divisão de interseção, divisão, restringir rotas próximas, calcular trajeto, desculpe, cada uma dessa aqui corresponde à divisão de centros. Por exemplo, de divisão de interseção é o que está marcado, que é o padrão. Restringir rota próxima não está marcado. Aí é quando eu tenho um conceito dentro do Fusio de rotas próximas. Calcular trajetos através de parâmetros, né, de funcionalidades de alguns RPs que solicitaram esses parâmetros para calcular, fazer um recálculo de trajeto. E aí você marca, se você quiser e se tiver essa funcionalidade. E multicompartimento é aquela subdivisão dentro do caminhão quando eu tenho veículo de carga líquida. Veículo de carga líquida, onde eu faço a divisão de compartimentos. Então, a funcionalidade ela não só serve para a divisão de cargas sólidas, como também de cargas líquidas, no caso de posto de gasolina, né, e outras empresas e segmentos parecidos. Então, é utilizado esse botão aqui para veículos que têm essa divisão de compartimento. A estratégia de agrupamento ela é importante para essa parametrização da roteirização automática, que ela separa as entregas de acordo com a praça de cada, vamos dizer assim, de cada pedido. Por exemplo, você tem 19 entregas, porém, está agrupado aqui em 4 praças. Só vou dar um exemplo. Então, se eu marquei aqui a estratégia de agrupamento por praça, o que é que o sistema vai fazer? Ele vai tentar dividir, ou ele vai dividir pelas praças de cada cliente. Vai colocar praça A, vai lá dar o nome da praça, praça A num carregamento, praça B no outro carregamento, praça C no outro carregamento. Vai fazer a estratégia de divisão por praça. A descrição lá das entregas. Se eu mudar aqui a estratégia por cidade, ele vai tentar dividir, certo? De acordo com a dispensão e os limitadores que eu escolhi. Vai tentar dividir por cidade.
Se esse agrupamento aqui tiver 10 cidades, ele agrupa a cidade que tem maior quantidade de entrega e a cidade próxima, e vai sair dividindo. Se eu dividir, a estratégia for para o bairro, da mesma forma. Aí qual a questão que dificulta, certo, esse tipo de estratégia? Eu vou dizer para vocês. Quando eu tenho, veja só, quando o montador também tem que estar alerta nesse ponto. Quando eu tenho mais pedidos de que entregas, ou seja, eu tenho 19 clientes para 19, aliás, 18 clientes para 19 pedidos. Eu tenho mais de um pedido, veja só, eu tenho mais de um pedido para o mesmo cliente. E se eu não marcar essa estratégia aqui por cliente, o que é que o Fuso vai fazer? Ele vai separar, ele vai desmembrar. Vamos supor que eu marquei aqui por praça. E aí, o peso de um dos pedidos daquele cliente for superior à quantidade lá daquele carregamento que eu queira completar. O que é que o Fuso vai fazer internamente? Ele vai separar os pedidos. Simplesmente isso, ele vai separar os pedidos. Ele bota um pedido daquele cliente no carregamento e coloca o outro pedido no outro carregamento. Porém, se eu utilizar a estratégia por cliente, ele vai juntar as entregas do mesmo cliente, certo? Dentro daquele carregamento. Vocês entenderam? Estão dizendo aqui que a tela está travada. Renan, tu pode conferir para mim? Tu estás visualizando a minha tela aqui na 3.2? Estou visualizando uma telinha da roteirização automática também. Pronto, é a tela que eu estou. Está aqui as entregas, né? E está aqui a roteirização automática, é isso? Isso. Pronto, ok. Então, estão dizendo que está normal, então vamos continuar. Então, assim, basicamente, a montagem automática, aliás, desculpa, montagem automática, o agrupamento automático, que eu confundo, o agrupamento automático, a configuração segue nesse raciocínio. Então, vamos agora seguir avante para a segunda parte da roteirização. Observe que eu tenho aqui, ó, vários 3/4, vários tipos de veículos, certo? Sendo que o peso e a sua volumetria diferente. Lembra quando eu falei anteriormente, lá atrás, que o importante para você ter uma boa configuração na estratégia de montar do agrupamento automático é ter a definição dos cadastros preenchidos corretamente, onde eu tenho todos os veículos numa só linha. Eu tenho 26 3/4 com 3.400 quilos e 17 metros cúbicos. Aí eu tenho outro, mais 2 3/4 de 6.000 quilos. Assim, se realmente isso aqui for um 3/4, que eu acho muito exagerado o peso, isso na minha visão, isso aqui está próximo de ser um toco, certo? De que um 3/4. Então foi feito errado o cadastro. Aí eu tenho aqui, ó, eu não vou, por exemplo, eu não vou poder utilizar esse veículo. Eu posso até utilizar, mas internamente o sistema vai colocar mais peso para aquele veículo quando ele não suporta. Eu estou dizendo que o veículo ele suporta até 4.000 quilos e eu estou colocando 6.000 quilos em cima dele. Então, vai haver aí um sobrepeso na minha roteirização. Isso não é legal. Isso aí o cadastro ele isso não é de acordo com a função da ferramenta. É definir a sua capacidade máxima de entrega, o seu peso máximo, e não a sua superlotação ou o seu sobrepeso. Então vamos lá. Definiu aqui, aí eu tenho
os tipos de veículos correto. Então, eu vou agora adicionar os tipos de veículos, os veículos necessários para aquelas entregas. Então, eu venho aqui e vou adicionando. Um veículo comporta essas entregas, pelo peso não. Então, vamos lá, vamos adicionar mais outro veículo. 2 veículos comporta essas entregas, ó, fica faltando 9.000. Então, vamos adicionar mais um outro 3/4. Ainda não, então vamos adicionar mais um outro 3/4. Ainda não, mais um outro. São 37. Então vamos lá. Deixa eu remover aqui os 3/4, que eu vejo que o 3/4 eu vou usar bastante 3/4 para entregar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar os tocos, certo? Eu vou adicionar toco 3/4. Não, nesse primeiro exemplo aqui eu vou adicionar somente o toco. 7.500 quilos. Então vamos adicionar um toco, 2 tocos, 3, 4, 5, 6 tocos. 42.600. Eu tenho aqui 37.000. Então ele fez a divisão aí média, certo? Que contempla, né, todas essas entregas. Então eu tenho seis veículos disponíveis para essa montagem. Ok? Vamos ver como é que vai ficar após a confirmação desses 6 veículos disponíveis. Pode dar um pouco mais de veículo ou não, ou pode dar os 6. Então vamos roteirizar e vamos ver como é que vai ficar. Pronto, ele separou aqui, ó, 6 veículos. Colocou 2 entregas, ó, observe que ele colocou 2 entregas para o primeiro veículo, 3 entregas para o segundo veículo, 3 entregas para o terceiro e assim vai. Aí me diga o porquê. Se o veículo ele suporta até 7.100 quilos, ele não ia colocar mais entregas, porque iria ultrapassar. Ele colocou no seu limitador. Tá vendo aqui, ó? 96%, 93,66% de ocupação. Então, ele teve aí a sua capacidade máxima de entrega. Então, ele separou aqui, ó, 2 entregas. Aqui ele separou 3 entregas. Tudo na sua capacidade máxima. Aqui, esse daqui, ó, 5.300. Aqui ele foi mais entregas, porque eu tinha com peso um pouco, uma quantidade de entregas maior com peso menor. Então aqui deu quantos por cento? 74%. Tudo está na média, isso tudo está adequado. E aqui uma entrega só com 3.500 quilos. Então aqui, ó, eu tenho um problema. Qual o problema? Eu tenho uma entrega, veja só, eu tenho uma entrega para um veículo que leva aí para um veículo que cabe, né, que suporta 7.100 quilos. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a troca. Eu posso vir aqui editar e tirar o toco, certo? E vou colocar aqui um 3/4. Deixa eu botar aqui 3/4. Esse quarto aqui está livre. Tá, mas eu não vou roteirizar ela agora não. Pronto. Mudei para 3/4. Aqui, qual a capacidade do peso dele? Cadê? Aqui. 71%. Opa, tá equivalente. Eu posso levar nessa capacidade, certo? Não tem outras entregas, então eu posso utilizar. Porém, tem também aquela questão de só tem uma entrega. Vale a pena eu fazer uma entrega só
eu rodar aí tantos quilômetros, então o montador vai definir se vale a pena ou não fazer essa entrega. Unir o carregamento, eu posso até fazer, mas eu vou ter que mudar de veículo, porque senão vai sobrecarregar. Eu posso botar um truque. Aí sim, eu colocando o truque, vai suportar 12 mil quilos, então 8.300, não, 5.300 com 3.200 dá 8.500. Então, eu posso colocar aí um truque, e aí ele suporta bem aí essa capacidade. Então, depende de como você vai fazer a divisão, certo? E a escolha dos tipos de veículo, ok? Então, dessa forma que eu montei, qual foi a estratégia? A estratégia foi utilizando os limitadores por dispensão de quilômetro e também utilizando os tipos de veículos válidos, né, disponíveis para essa montagem. Vou fazer novamente aqui a filtragem. Vocês entenderam? Eu queria um feedback de vocês, se vocês têm alguma dúvida com relação até esse ponto aqui que eu cheguei. Beleza. Uma pessoa aí já deu um ok, que sim. Eu vou refazer aqui o processo para que vocês visualizem a diferença de utilizar um outro tipo de limitador. Ah, não, eu posso fazer assim direto. Vamos lá, vou aqui em ações, agrupar automaticamente. Ó, eu vou utilizar o limitador por entrega. Eu vou fazer a divisão aqui, pessoal. Vou colocar 30 entregas. Tem quantas entregas? Tem. Desculpe, não, 30 não posso usar. Eu posso usar. Eu vou colocar aqui 6 entregas. Vamos colocar 6, não, vou colocar 7. 7 entregas. Vamos ver em que ele vai dividir, certo? Vou continuar com a estratégia de cliente e vou avançar. Observe que aqui ele mudou. Ó. Aqui ele vai mudar. Tá vendo? Ó? Quantidade de pedidos 7. Então eu vou adicionar 3, 4. Pronto. Pela quantidade de pedidos, ele aceitou. Mas pelo peso, ele não aceitou. Então, eu sei que existe um parâmetro, certo? Que eu creio que esse parâmetro está adicionado, que é a restrição de entrega no agrupamento da roteirização automática por peso. Então, ele só deixa aceitar esses totalizadores se eu preencher se for preenchido o peso corretamente, ó, tá vendo? 6 veículos. Então, a primeira questão que o Fuzil faz é verificar se existe o parâmetro. Se o parâmetro existe, esse parâmetro ele está quebrando por peso, por cubagem, na roteirização automática, por peso, cubagem, quebrando esses limitadores, então ele só vai aceitar os totalizadores caso ele preencha esse pré-requisito, certo, do parâmetro. Aceite esse pré-requisito do parâmetro. Se não houver parâmetro, aí sim, ele aceita os outros totalizadores. Então, aqui, eu só vou conseguir montar em cima desse limitador, e deixa eu voltar aqui, utilizando a estratégia, a definição lá do parâmetro. Já a dispensão, deixa eu colocar aqui o máximo, o padrão, que é 200. Tá. Eu vou avançar. Vou remover e vou adicionar novamente. Tá vendo? Ele aceita de qualquer forma. Então, o parâmetro lá é padrão para aceitar os limitadores que foram pré-definidos.
certo? Vou roteirizar e vamos ver o que é que vai dar. Da mesma forma, ó, ele fez a divisão de acordo com os limitadores. Vamos entrar aqui no parâmetro para que a gente entenda o que eu estou falando. Rotina, um parâmetro 199. Deixa eu aumentar aqui e vou procurar esse parâmetro. Tá vendo aqui, ó, esse parâmetro 269 também ele faz parte. Algoritmo para o agrupamento automático. Esse é um dos parâmetros, deixa eu ver o outro aqui. Então, é só apenas esse parâmetro que define. Esse parâmetro, ele define a parte principal lá do agrupamento automático. Mas o parâmetro que eu me referi da restrição é esse aqui. Aqui restringir, pronto, aqui restringir peso, cubagem, quantidade de pedidos por veículo. Esse aqui é o normal, deixa eu ver o outro. É exatamente esse aqui. O 353, restringir peso, cubagem, quantidade de pedidos por veículo. Então, esse aqui seria o outro parâmetro, mas tem um parâmetro que sobrepôs a ele, que é o que já está aqui inserido, a roteirização automática. É algoritmo de agrupamento automático. Agrupa automaticamente as entregas usando a solução Fusio. Vamos ver quais opções que temos. Temos por padrão, OP e por RT. Eu não faço nem ideia o que é esse OP e o RT. O padrão eu sei que é o padrão normal da roteirização, que eu acredito que é esse que ele está atendendo. Pessoal, vocês entenderam aí essas definições? Para a roteirização automática, primeiramente tem que ter aquele parâmetro lá adicionado, certo? E o sistema respeitar, certo? O que está definido lá no cadastro. O tipo do veículo definido para o veículo correto. Se é um 3/4, o seu peso correto. Para que não haja nenhuma, vamos dizer assim, nenhum problema na roteirização, na divisão de entregas por veículo. Então, dando continuidade, quando termina essa parte aqui da divisão das entregas, o próximo passo é fazer o agrupamento, aliás, a roteirização. Roteirizei, gravei, aí vou roteirizar o próximo. Também tem um outro recurso aqui, pessoal, que é roteirizar selecionado. Deixa eu ver, roteirizar todas que estão selecionadas. Deixa eu ver se ele vai roteirizar. Eu selecionei todas elas e ele vai roteirizar. Aí ele, se caso, né, houver alguma confirmação, ele confirma e continua. Não sei se você sabia desse recurso, mas temos aqui esse recurso do Fusio, que quando você seleciona mais de um carregamento, você pode roteirizar ela todos de uma vez. Isso aqui ele não roteirizou, ok, ok, ok. Quando há um problema na roteirização, ele para e aí você roteiriza manualmente. Ok, gravei.
Pronto, todas as cargas foram roteirizadas. Você viu que não é a questão de demora, mas sim a definição de parâmetros. Fiz o parâmetro, confirmei, defini os tipos de veículo. Quando eu confirmei os tipos de veículo disponível, o sistema já mostra para mim a sua roteirização, e aí eu posso manualmente, um a um, ou automaticamente, marcando todos os carregamentos que estão já definidos, e roteirizo. Aqui embaixo apresenta cargas concluídas, ou seja, cargas que já foram roteirizadas. E aqui o passo final é clicar em formar carga. Vocês entenderam, pessoal, a questão aí da roteirização automática? A roteirização automática, ela se define para poder agilizar o processo de montagem. Para isso, todos os endereços deverão estar geocodificados corretamente. Deverão também estar com as suas praças e rotas definidas, para que o Fusio possa fazer a sua divisão, e também o tipo do veículo definido para cada placa, com seu peso e sua cubagem. Esses aí são os pré-requisitos que temos para que a funcionalidade ela possa fluir corretamente. Então, nesse primeiro ponto aí eu queria deixar aberto para que vocês fizessem as perguntas, ou se tiver alguma dúvida ou não foi explicado correto, pode estar aberto aí para você fazer as perguntas e eu responder. Tem alguma pergunta? Por enquanto não, nem no chat. Ah, apareceu uma pergunta aqui. Está aqui no bate-papo. Tá na aba de perguntas. A Raíza perguntou, onde roteiriza todos? Não vi. Eu vou fazer de novo, Raíza. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Até agora não tem mais pergunta, né? Outro aqui, deixa eu ver. No caso aqui da 48, a gente faz a correção de alguns casos. Lembrando que quando você monta as cargas e quer roteirização automática, ou seja, agrupamento automático, de fato, não é possível você fazer, assim, é até possível, mas fica um retrabalho. Você tem que entrar em cada carregamento e sair removendo. Essa roteirização automática, aliás, o agrupamento automático só é possível quando você tem cargas fechadas ou você tem aquela rota que não precisa remover entregas para fazer a roteirização. Porque senão você vai perder mais tempo. Entra em cada carregamento, pesquisar a entrega que você quer remover ou transferir para um outro carregamento e depois roteirizá-la. Ok? Uma outra, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fiquei feliz com a possibilidade de roteirizar tudo. Eu vou explicar novamente quando se trata da roteirização geral. Está sem áudio. Ok. Quando exceder a carga, o sistema trava ou podemos autorizar. Veja só, José Ferreira, não, quando o sistema, você observou, eu fui bem enfático com a questão do parâmetro, né? O parâmetro ele define que o sistema ele deve atender ao peso do veículo. Então, primeiramente, você coloca o peso do veículo correto e o sistema tenta alocar dentro daquele veículo entregas aonde cumpra a sua capacidade máxima. Ele não ultrapassa. Ou ele coloca 100% ou ele coloca um pouco menos. Mas que atenda no máximo, o máximo de entrega para dentro daquele caminhão, daquele veículo, ok? Uma outra pergunta que fizeram aqui da roteirização, quando ele faz a roteirização geral de todos. Então, deixa eu voltar aqui algumas cargas. Ó, eu marquei e selecionei e voltei todas essas cargas.
aliás, algumas cargas, né? Eu vou selecionar, aí eu vou clicar aqui, eu acho que foi a Raíssa que pediu para roteirizar todas. Ó, cargas, roteirizar todas, tem aqui embaixo. Aí ele vai, roteiriza, grava, passa para a próxima. Pronto. Todas roteirizadas com sucesso. Ok? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aí a Raíssa, já respondi, já refiz aqui o processo de roteirizar todas. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Se não tem, eu vou passar para o segundo tópico. Aliás, mas antes de passar para o segundo tópico, eu vou mostrar para vocês aquela divisão. Tá vendo aqui, ó? Aquela divisão de carregamentos, ela é desse botão aqui, faz parte desse botão. Então, eu só posso dividir carregamentos se a carga tiver concluída, ou seja, se tiver roteirizada. Então, vamos pegar aqui uma carga com mais de um pedido. Então, aqui eu selecionei esse carregamento aqui com 5 entregas e vou clicar nesse botão aqui, dividir carga no RP. Então, vocês observam que mostrou para mim um caminhão com quantidade de divisão. Tem 3 aqui que é o padrão. Lembra que eu coloquei 9 lá no cadastro do tipo de veículo. Se esse tipo de veículo, veja só, preste bem atenção. Se tiver com uma divisão, eu não vou conseguir dividir por mais. Eu posso colocar aqui 2, 3, 4, 5, e ele não vai dividir. Pelo que eu estou observando, o máximo dele aí é 9, foi o que eu coloquei, ó. Vamos colocar 10 aqui para ver se ele vai atender. Ele não atende. Eu coloquei 10 aqui, dei o Enter, ele não atendeu. Por quê? Porque o meu máximo lá no cadastro do tipo de veículo é até 9. O que é que acontece? Quando eu coloco 9, o sistema ele gera compartimentos. Vamos atualizar aqui, ó. Tá vendo? Gerou 9 compartimentos. Vamos contar? De 1, já está aqui, ó, de 1 a 9. De 1 a 9. Entenderam? Então, eu vou dizer ao sistema que divida dentro do caminhão aonde vai estar cada compartimento. Então, vamos lá. Como é que eu vou dividir? Vamos dividir aqui por entrega. No caso, são 5 entregas, então vai ficar sobrando 4 compartimentos. Então, vamos colocar a divisão aqui por 5 para dar certinho a conta. Pronto, dividir por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho duas formas de trazer esses compartimentos, levar esse compartimento para dentro do caminhão. Eu posso dividir automaticamente ou eu mesmo dizer, ó, essa entrega vai ficar no final do baú, essa entrega vai ficar aqui, essa entrega vai ficar aqui, essa aqui e essa aqui. Aí vocês devem perguntar, mas para que serve essa divisão? Serve para facilitar vamos dizer assim, o armazenamento, primeiramente o armazenamento do caminhão e a separação da mercadoria também pode servir, mas depende muito do RP. Se o RP contempla essa divisão. Aí assim, se a sua empresa ou se a empresa trabalha com divisão de carregamentos na montagem por cliente, esse recurso ele atende muito bem. Por quê? Vai gerar um mapa de separação por cada cliente, por cada blocozinho desse. Mapa de separação 1, mapa de separação 2, 3, 4, 5. E na hora que eu for armazenar, eu sei que a entrega de número 1 vai lá no final do baú. E a entrega número 5 vai ficar lá na porta, que é a primeira entrega. Vocês entenderam? E aqui só eu gravar
e formar carga. Pronto. Quando eu clicar no botão formar carga, ele vai startar lá para o URP 5 carregamentos, 5 números de carga, de 1 a 5. E aí a equipe vamos dizer assim, a equipe que vai separar a mercadoria ou a equipe que vai armazenar dentro do caminhão, vai armazenar de acordo com as informações que que foi levado para dentro do fúzio. Vocês entenderam? Tem alguma pergunta? Foi claro com relação àquela divisão? Porque assim, se eu tiver, veja só, se eu tiver com apenas uma divisão, eu não posso utilizar esse recurso, porque o fúzio só vai dividir por um. Ele não vai dividir por mais de um compartimento. Então, por isso que eu digo que o meu padrão lá no cadastro do tipo do veículo é 9, que é o máximo que ele pode dividir, um 3/4, assim. Lembrando que tem veículo pequeno, no caso um Iveco, um 3/4, que divide até 2 ou 3. Mas aí eu faço eu diminuo o número de carregamentos dentro do caminhão. Ok? Ok, entendido? Tem alguma dúvida? Perguntas? Olha a hora. Posso colocar restrição de produtos contaminados, não ficar próximo dentro dessa divisão? Pode sim. Pode aqui, ó. Na divisão eu tenho aqui uma opção de restrição de transporte. Se a empresa ela trabalha com restrição de transporte e o carregamento é você conseguir separar dentro do caminhão o que foi contaminado, o que é tipos de produtos diferentes, certo? Veja só, tem um determinado cliente que eu implantei que eles utilizam cargas resfriadas com cargas congeladas. Dentro da divisão, dentro do veículo, tem um compartimento de congelado e de resfriado. Então, no momento do carregamento, ele utiliza esse recurso para utilizar na sua restrição de transporte esse tipo de divisão. Então, ele traz aqui para cima. Vamos supor que aqui, vamos colocar 2 para exemplificar melhor. Aqui eu digo, ó, aqui vai ser o resfriado e aqui vai ser o congelado. Poxa, travou aqui a minha tela. Deixa eu... Dá uma travada aqui na minha tela. Deixa eu só dar um voltar aqui para ver. Deixa eu dar um F5 aqui, porque a tela congelou. Vou fazer aqui bem rápido para a gente continuar. A gente tem mais 2 tópicos ainda para falar. Pronto, gravei. Aí aqui eu vou entrar aqui divisão de carregamento. Aí aqui eu vou colocar o padrão 2. E aqui o tipo de divisão eu vou colocar por restrição de transporte. Só para continuar o que a gente estava fazendo. Esse carregamento aqui não tem restrição, certo? Mas aí eu mostrei para você que eu posso trazer para cá uma restrição de transporte, depois uma outra restrição, e depois eu gravar, ok? E aí internamente o sistema vai separar no mapa de separação as entregas de um tipo e as entregas do outro tipo, que pode ser
mercadoria contaminadas, né, conforme a divisão que foram abordado aqui. Restrição de transporte, contaminantes e não ficarem próximo dessas divisão. Exatamente. Eu posso utilizar a restrição de transporte para fazer essas duas divisões aí, ok? Posso continuar? Tem mais alguma pergunta? O José Ferreira me perguntou agora, onde conseguimos uma tabela com informação de compartimentos para cada tipo de caminhão. Ô José, eu acredito que eu não sei se no manual, no painel aí de cada veículo tem essa informação, mas fica assim gravado, Rocha. Depois vai passar para vocês o Renan vai passar para vocês o link, mas eu estava falando dos tipos de caminhão. Na internet você vê aí quantos compartimentos cabe dentro de um caminhão, de um tipo de caminhão, por exemplo, 3/4, com tantos pallet. Então você pode fazer a pesquisa que você vai encontrar a quantidade de compartimento, ok? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu vou poder passar, posso passar para algum outro tópico ou ficou alguma dúvida nesse? E se o pedido for um só, Danilo, e se o pedido for um só, como faço essa divisão de tipo de produto? Se o pedido for um só, não vai ter como separar. Eu tinha que ter 2 pedidos ou vários pedidos. Aí vai depender da integração, Danilo. Se a integração for por pedido e você tiver produtos, vamos dizer assim, diferenciados, aí sim você pode fazer essa divisão. Mas se você não tem essa integração, o tipo de integração for por pedido e não por produto, aí sim você faz a divisão através ou de pedido ou de pedido produto. Entendeu? Não tem como fazer a divisão por produto, certo? De um só pedido. Como eu separo os produtos dentro do caminhão? Exemplo, produtos de farinha de trigo e perfumaria. Eu falei isso logo há alguns instantes, que a separação vai depender do tipo de integração. Por exemplo, se você usa o recurso de restrição de transporte, certo? Aí você pode utilizar esse recurso para fazer a divisão de carregamentos nesse formato, entendeu? Mas só para aqueles clientes que utilizam esse tipo de configuração, certo? Vai depender muito da divisão que foi feita na integração. Pessoal, eu acredito que chegou no meu limite aqui de perguntas. Vamos passar aí para o próximo tópico, para a gente não ficar somente nesse ponto aqui. Depois da carga formada, certo? Eu vou compartilhar aqui o outro documento, aliás, o meu documento, né? Que é a parte de união e desunião de Romaneio. Veja só, eu escrevi aqui o seguinte: o recurso da ferramenta permite agrupar as entregas de outro carregamento, de uma carga de várias áreas próximas, aí de cargas já montada para poder adiantar ou a separação do carregamento, ou simplesmente para complementar as entregas de um outro carregamento. Então aí você tem alguns conceitos, né, para se poder fazer a divisão. Eu disse aqui o seguinte, resumindo: para que eu vou fazer a união de carregamentos? Qual a finalidade da, da união? Eu montei uma carga
com 2 cidades, certo? Somente para adiantar o meu carregamento. Vim na 3.2, era 11 horas. A equipe da minha separação estava lá de braços cruzados. E aí eu tenho 2 entregas disponíveis para montar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer antecipação dessa montagem. Montei a carga, vamos supor aí que tem 20 mil quilos. É demoroso para a equipe fazer essa separação. Então, o que é que eu faço? Eu faço a antecipação da montagem, fazendo a montagem pelo fúzio, e aí vai gerar um número de carregamento. Porém, eu posso adicionar mais entregas dentro desse carregamento. Então, eu vou utilizar o recurso de união da 3.1. O que eu disse aqui foi o agrupamento ele serve para adiantar a separação do carregamento, como também unir cargas de mesma área. Eu vou mostrar para vocês aonde se aplica. Aí aqui abaixo eu digo, para chegar nessa união, eu tenho aqui unir romaneios, eu tenho que selecionar a carga que eu vou unir e depois eu digitar qual o ID da carga a qual eu estou unindo. Lembrando que essa união tem que ser carregamento por carregamento. Eu seleciono um e vou unir o outro. E se por acaso tiver mais de um carregamento, eu faço novamente o processo para os outros romaneios, ok? Então vamos agora na prática. Vou entrar aqui na 3.1. Lembrando, pessoal, essa aqui é uma base de demonstração. Eu não vou poder chegar até a parte, vamos dizer assim, conclusiva do processo, mas vocês vão ter ideia para que tem essa finalidade e como é feito. Aí eu faço aqui uma pesquisa de carregamentos que eu tenho. E aqui eu tenho 7 entregas e eu tenho aqui transferência e transferência. Vamos colocar aqui transferência São Paulo e transferência aqui, ó, Rio-São Paulo, carga Rio-São Paulo e carga São Paulo. Vamos supor que esse carregamento aqui Rio-São Paulo, esse caminhão aqui ou esse veículo, ele suporta mais uma outra entrega. Então vamos pensar no primeiro cenário. A capacidade dele, eu tenho o caminhão tem a possibilidade de unir mais um carregamento. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono. Eu falei no documento que a finalidade da união é eu poder colocar dentro de um mesmo veículo com espaço suficiente, certo? Entregas da mesma área, da mesma região, certo? Eu não vou colocar uma entrega de uma região distante, isso aí não tem lógica. Então, aqui eu tenho uma entrega que vai para Rio-São Paulo e eu tenho outra entrega de São Paulo. Então, eu posso fazer a união desses 2 carregamentos. Selecionei, cliquei aqui em ações, unir romaneio, e aí ele vai solicitar que eu digite o ID, que é esse número aqui, ó, do romaneio que receberá as entregas do romaneio selecionado. Então, eu vou digitar esse número aqui, 431303. 431303. Eu vou unir com a 431393. Quando eu der um OK, ele vai abrir para mim uma tela de roteirização, certo? Eu não vou poder fazer isso porque está na tela de demonstração. Tem outros recursos que impossibilitam essa união. Então, ele vai abrir para mim a tela de roteirização com as 2 entregas, ou seja, com os 2 carregamentos unidos, e vai solicitar que o colaborador usuário ele grave. Pronto. Aí vai ficar as 2 roteirizações
das entregas Rio, São Paulo e São Paulo 2, ou seja, as 3 entregas. Então, são 3 entregas que vai compor no único carregamento, ok? Então, a finalidade é antecipar essas entregas para separação e simplesmente fazer aí a junção quando há possibilidade de espaço de dentro de um carregamento. Então, no documento eu quis falar nessa forma. Perguntas? Pediram para eu dar um zoom aqui no documento. Deixa eu só voltar aqui no documento. Pessoal, eu posso disponibilizar aqui esse documento para vocês, certo? Esse documento só foi para me guiar aqui nas orientações, mas eu consegui dar um zoom aqui e vocês poderão acompanhar. Deixa eu só voltar aqui as perguntas, se tem algumas perguntas específicas do que estão passando. Ok, no bate-papo também nós não temos perguntas. Então vamos lá. Mais uma vez, vocês entenderam a finalidade da união de carregamentos? Alguma pergunta? Posso prosseguir? Por favor, dê um ok aí, só para a gente ter um norte aqui, se estão entendendo? Ok, ok. Beleza. Então, a desunião é o desfazimento para o carregamento de origem, ou seja, você tem aqui dentro de uma carga unida, certo? Dentro de um carregamento unido. 3 carregamentos. Aí você diz assim, não, eu quero voltar ao que era antes. Eu sei que não faz sentido você unir e depois desunir, mas quem sabe um motivo de força maior, a diretoria ou simplesmente a gerência diz assim, não, leve aí do jeito que está. Independe aí, o cliente lá, ele não recebe, veja só, o cliente lá não recebe entregas de outro cliente, só recebe o veículo com as entregas dele. Não tem problema. Vem aqui em ações, desunir romaneio. O sistema vai, faz o processo reverso, né? E deixa todas as entregas com o seu romaneio anterior. Isso é bem fácil, mas bem útil, né? É bem fácil de explicar e bem lógico. É desfazer o processo que foi feito na sua junção, na sua união de romaneio. E aí, realmente, tem sim, tem a possibilidade de reverter o processo. Mais alguma pergunta, pessoal? Posso prosseguir? A gente está chegando aí na hora final aí do treinamento. Queria saber se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente prossiga aí com o próximo tópico. Ok, não tendo, vamos prosseguir aqui. O que é o cancelamento da carga? Certo? Eu escrevi alguma coisa aqui, vamos ver o que está escrito. Cancelamento de uma carga é o desmonte de uma carga que foi montada. Devolver os pedidos aos seus pontos de origem, que é feito, esse desfazimento é feito dentro da rotina 3.1, ou seja, você montou uma carga e viu que a carga montada ela não vai naquele momento. Então, vamos voltar ao ponto de origem, ou seja, voltar ao ponto de formar carga, lá atrás, na 3.2. O procedimento de cancelamento, certo? Depende de alguns fatores. Que fatores são esses? O cancelamento pode ser feito de 2 formas. Eu quis dizer esses fatores, né? Caso haja integração de pedido com o RP e carga RP gerada, poderá ser feito através da rotina 3.1, gestão de carga, através do botão integração com RP.
Esse procedimento deverá estar em sintonia com o RP, para que possa refletir no RP, como também poderá ser feito no RP refletindo no Fusion, para que essa ação seja concluída, seja feita, o parâmetro 68 deve ser adicionado. Então vamos lá, vamos para o parâmetro. Adicione e remove entregas automaticamente nas cargas. Ao adicionar e remover as entregas, no RP replica essa informação para ação no Fusion. Então, assim, o que houver de adição e remoção dentro da carga, ou um desfazimento, certo? Tanto no RP quanto no Fusion, é refletido ambos os sistemas. Se você faz a ação de cancelamento no RP, reflete no Fusion. Se você faz essa ação diretamente do Fusion, reflete no RP. Mas eu queria deixar aqui uma ressalva que esta ação de cancelamento, ela que reflete, ela depende muito do RP que você está utilizando. Ou seja, se você está utilizando um RP WinTor, faz dos dois lados. Você pode fazer tanto no Fuso quanto no Intor, que reflete da mesma forma. Mas, certo? Determinados RP, como Proteus, Sankhya ou outros, o procedimento é feito apenas no RP. Quero deixar isso bem claro. O desfazimento, ou seja, o cancelamento do carregamento, se tratando de RPs que não são sincronizados diretamente com o Fuso, como o Intor, essa ação ela é feita diretamente no RP e é refletido no Fuso, sem problema algum. Cancela lá no RP, a carga vai estar aqui no Fuso como cancelada e as entregas disponíveis para ser montado lá na 3.1. Então, o documento ele fala do procedimento que é feito através da gestão de carga, integração, quando se trata do Intor, ou caso não haja integração de pedidos para o Fuso, o cancelamento de carga deverá ser feito pela ruta 3.1, ação remover. Então, aqui eu estou me referindo para aquelas entregas, ou seja, as entregas não, para aqueles o formato de integração quando você não possui RP, possui integração de arquivo texto, certo? Você importa as entregas por arquivo texto ou simplesmente por arquivo XML. Quando não há integração, as entregas ela é amputada diretamente no Fuso. Então, o desfazimento da carga ou o cancelamento da carga é feito através do botão ações remover.